Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo bíblico, desta vez realizado aqui do nosso humilde lar neste ano 2023, porque como você deve ter acompanhado, na semana passada, em lugar de nós fazermos o estudo, nós realizamos uma reunião de oração. Diante das turbulências, das lutas, das dificuldades de alguns irmãos, nós optamos pela reunião de oração. Mas hoje nós vamos conduzir o nosso estudo, esperamos que tudo dê certo, porque o tempo está chuvoso aqui, a internet, o sinal está meio instável, mas eu espero que nós consigamos seguir até o final. Então já vou aí cumprimentando a dona Dulce, ao Celso Couto, que já chegaram, e a outros que eventualmente, se forem chegando, deem boa noite para nós e nós mencionaremos o seu nome, ok? Que Deus abençoe a todos. Vamos cantar antes de nós orarmos e prosseguir. Boa noite para todos. Vamos começar o estudo dessa noite cantando que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Ele nos faz passar pelos vales difíceis da vida de maneira mais tranquila, sentimos a paz no coração, desfrutamos do seu amor, da comunhão. Vamos cantar esse cântico. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom
bem, nós vamos orar. E eu quero cumprimentar também a Luzia, minha sogra, Wanda, Paulo, já cumprimentei a dona Dulce, a quem mais uma vez eu quero externar os meus profundos e sinceros sentimentos pela partida do Mateus aí, e que Deus conforte, continue fortalecendo o coração de cada um de vocês. E vamos aproveitar e orar também pelo Yuri, uma criança que está internada e precisa que a igreja esteja intercedendo em seu favor. Então nós vamos orar. A Neire também chegou, Neire, a Wanda e o Paulo. A Wanda já cumprimentei, o Paulo também. E a Neire não, o Macedo e a Kátia e a Stephanie, se estiver por aí também, Pedro lá de São Paulo. Muito bem, nós vamos orar neste momento e vamos buscar a Deus. Eu vou pedir a Márcia, minha esposa, que nos conduza nesta oração inicial, tá bom? Vamos orar. Senhor, graças nós te damos, ó Pai, pelo dia que passamos, ó Deus, esta quinta-feira. Obrigada por nos guardar, tantas coisas feitas ao longo desses dias, Senhor Deus. Graças te damos por podermos, ó Deus, realizar todas elas e agora estarmos juntos, ó Pai, para ouvir a Tua palavra, estudar, ó Deus. Alcance o nosso coração, fale, ó Pai amado, desperte em nós o desejo de Te conhecer e nos dê a sensibilidade para enxergar, ó Pai, tudo o que está errado na nossa vida e corrigir, ó Pai, buscar sermos aprovados por Ti, ter uma vida parecida contigo, ó Pai amado. Abençoe a todos os que estão participando, Senhor, desse estudo. Lembramos, ó Deus, do pequeno Yuri, que ainda continua internado. Ó Pai, restabeleça a saúde dele, abençoe, ó Deus amado, tendo misericórdia. Abençoa, Senhor Deus, a dona Dulce, a Laís, esta família, ó Pai, que perdeu, ó Deus, o Mateus. E rogamos o Teu consolo, o Teu conforto, ó Pai amado, para esses corações, assim como o do Edgar, da Luciana. Nós confiamos no Senhor. O Senhor é grande, maravilhoso e poderoso e pode, ó Deus, confortar, preencher todos os corações, Senhor. Nos dê um estudo muito abençoado, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos seguir em frente então e vamos continuar passando pelo versículo que os irmãos estão pretendendo decorar nesta semana, que é um pouco grande, mas é também um texto muito conhecido, né? Vamos lá. Irmãos, nós separamos, no domingo, para a nossa meditação, o Salmo de número 42, Como nós dissemos, na semana passada tivemos uma semana difícil, triste, O nosso coração se entristeceu e me veio esse salmo à mente. E aí eu falei, vamos compartilhar com os nossos irmãos um salmo de esperança, É real passarmos pelas tristezas, mas é certo que Deus nos dá o consolo e renova a esperança dentro dos nossos corações. Salmo de número 42, o versículo 11. Então abra sua Bíblia, se você ainda não separou esse texto, Salmo 42, o versículo 11, um versículo um pouco grande, mas muito profundo. Vamos falar juntos? Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Salmo 42, 11. Bem, deixe marcado aí na sua Bíblia. E no domingo, se Deus assim nos permitir, nos der essa graça, estaremos juntos para meditar no Salmo de número 42. Muito bem, vamos liberar aqui a Márcia para outras coisas que ela... Joaninha, boa noite. Boa noite. Loide também, Isso. Boa noite. E amanhã, como eu prometi, se Deus quiser, Loide, dele me dando vida e saúde, vamos lá fazer uma visita para o pequeno Yuri, se Deus permitir, ok? Hoje é um dia de estudo bíblico, então... Nós tivemos aí uma tarde bem corrida,
por várias outras coisas, não apenas pelo preparo do estudo, mas também pelo preparo do estudo bíblico de hoje. E meus irmãos, na terça-feira, na reunião de oração, eu estive compartilhando com os irmãos que estavam ali presentes um texto clássico da Bíblia, que está lá no finalzinho do Sermão do Monte, onde Jesus faz aquela comparação entre o homem prudente e o homem insensato, afirmando que aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E o contrário, aquele que não ouve, não pratica, comparado ao homem insensato que construiu sobre a areia. Então ali nós compartilhamos em poucos minutos alguns ensinamentos que podem ser extraídos de lá. É claro que o texto é tão rico que em 10, 15 minutos, imaginem o que a gente pode falar. Mas como o assunto é importante, então eu trouxe hoje não o texto lá de Mateus, mas o texto que está em 1 Coríntios 3, que vai abordar sobre algo semelhante, tá bom? Então, quem estiver aí em condições, coloca para nós aí nos comentários. O texto é de 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 15. E depois eu vou ler também com vocês o que está lá na primeira epístola de Pedro 2, 5 a 8, tá bom? Então, boa noite a Gabi, que acabou de chegar também. Então, se você está a postos, coloca para mim aí, por favor, nos comentários. O Macedo novamente me ajuda aí muito aí, né? 1 Coríntios, capítulo 3, de 10 a 15, onde o apóstolo Paulo escreve o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Vamos fazer mais uma oração. Senhor, fala o nosso coração, tem misericórdia de nós e nos abençoe. Nos ajude, Senhor, a aprender mais sobre a Tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente fala, comenta, compartilha de vez em quando, não é sempre, não é tão comum como falar sobre a salvação. E eu me refiro aos galardões, que estão aqui no texto, são mencionados aqui no texto, não é? O que são eles é a grande questão. Como a gente tem uma ideia de salvação, não é? Então a gente fala mais sobre ela porque a Bíblia também explora muito mais a salvação que Deus propôs para os que creem em Jesus Cristo. Então, já os galardões são mencionados, mas em poucas ocasiões na Bíblia. Não quer dizer que nós devamos ou possamos dar a eles pouca importância, não. Este texto vai mostrar isto, como eles devem ser tratados e como por quem é que eles serão e como serão, a proporção em que serão recebidos. Então, o outro texto que eu gostaria de mencionar aqui, a harmonia com o que nós acabamos de falar sobre a questão relacionada à construção, etc. tal, que é o que vai nos levar a falar sobre os galardões e outras coisas mais, está então lá na
primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, de 5 a 8, que diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, entretanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra principal, angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. A grande diferença, ou uma importante diferença entre este texto e o que nós lemos em Coríntios, é que lá Pedro está falando sobre a rejeição da pedra fundamental. Lá ele chama de a pedra angular, né? Que de alguma forma é também uma pedra de sustentabilidade do edifício. Aqui não. Aqui o apóstolo Paulo está falando de pessoas salvas, cristãos, que têm a mesma fundação, que têm o mesmo alicerce. Então, é importante na minha introdução aqui lembrar, na verdade, né, que o apóstolo Paulo usa muitas figuras para os crentes para quem ele escreve. Paulo é o maior escritor do Novo Testamento, vocês sabem. Se nós atribuirmos a ele a autoria de Hebreus, ele seria o autor de 14 epístolas, não é? Com certeza de 13, mas há muitos que defendem que ele também escreveu a epístola aos Hebreus. Então ele usa muitas figuras, a figura do corpo. Como Jesus, ele também faz uso da figura da videira. Paulo faz uso da figura do edifício, aqui como é o caso, né? No texto que nós acabamos de ler, e por uma razão, neste texto, por uma razão ou por razões muito profundas, muito sérias e sempre atuais. Então, vamos lembrar o seguinte, que os cristãos são considerados na Bíblia um edifício, coletivamente um edifício, ou individualmente casa espiritual, habitação de Deus. E o alicerce, como nós já acabamos de falar, é o Senhor Jesus Cristo. Então, nós estamos tratando dos salvos, dos cristãos que têm por fundamento na sua vida a pessoa de Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, a questão que está sendo tratada neste texto coloca os cristãos em níveis diferentes de maturidade, não é? Porque está relacionado ao modo como o cristão está vivendo a sua vida, que é, em outras palavras, o modo como ele edifica. O alicerce não pode ser mudado, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas cada um edifica de um modo diferente, crendo em Jesus, observando os seus mandamentos, mas em intensidade e em graus diferentes. Por isto, vejam o que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios neste capítulo, nos versículos iniciais. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Ele não descarta salvação, não os trata como ímpios, mas os chama de crianças em Cristo. E diz mais: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, meninos na fé. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo?
servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, outra figura aqui, né? Edifício de Deus, duas figuras num único versículo. Edifício de Deus sois vós. E aí, na sequência, versículo 10, ele vai dizer: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Então, aqui uma característica muito grande do apóstolo Paulo, que é considerado apóstolo, não é? E ele próprio diz, não é, que Jesus apareceu para ele como a um nascido fora de tempo, porque o apóstolo Paulo daria tudo para andar com Jesus, como os outros discípulos, os outros apóstolos também andaram. Então ele veio conhecer o Evangelho depois que Jesus já havia morrido, ressuscitado, que o Espírito Santo já havia descido. Então o apóstolo Paulo conhece o Evangelho, conhece a Cristo e começa a fazer um excelente trabalho, dentre os quais inclui-se a fundação da igreja de Corinto. Esta igreja nasceu pelo trabalho missionário do apóstolo Paulo, mas enquanto havia tanta gente arrogante na liderança, à frente daquela igreja, falsos apóstolos, é o que ele diz em Coríntios, aos Coríntios, falsos mestres tentando induzir os coríntios ao erro, Paulo, apesar da sua grandeza, muito humildemente diz: segundo a graça que me foi dada. Ele, com a sua humildade, não está abrindo mão de uma realidade, que quem lançou o fundamento em Corinto foi ele. Ele começou a igreja, mas em nenhum momento Paulo quer se sobressair e chamar os holofotes para si. Então ele começa, já lá atrás vocês viram, que ele trata de uma diferença entre os crentes de Corinto, mostrando que eles não estavam se comportando como pessoas maduras na fé. Mas ele não os condenou, dizendo que eles não iam alcançar a vida eterna em momento nenhum. Neste texto, inclusive, ele vai falar sobre isso no versículo 15, quando ele diz: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas este mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Nós vamos chegar lá. Então, o que eu gostaria de enfatizar nesta noite é que, pelo que a Escritura nos mostra, todos nós que cremos em Jesus temos esta fé, temos o Evangelho, temos a pessoa de Cristo como alicerce da nossa vida. Mas isto jamais deve ser o bastante para nós nos darmos por satisfeitos no que diz respeito à nossa carreira cristã. É claro, é o fundamento, é o principal. Se tirar o alicerce, então nós estamos fatalmente perdidos. Mas o alicerce posto, agora é hora de edificar, é hora de construir. Então vamos começar neste estudo de hoje pelo primeiro e óbvio, tópico, o assunto que tem a ver com o fundamento. Então Paulo diz: lancei o fundamento como prudente mestre construtor, e outro edifica sobre ele. Então, Paulo está fazendo aqui, meus irmãos, uso de termos que eram muito comuns para os coríntios. Então, eles tinham conhecimento de construção, principalmente de construção de templos. A ideia aqui é passar para eles o ensinamento de que ele era o mestre
construtor que estava acima do empreiteiro, que obviamente é a imagem que se passava na mente dos coríntios, o empreiteiro, que por sua vez supervisionava o trabalho de muitos subcontratados. Então Paulo tem em mente uma grande obra, uma grande construção, grande em valor, em qualidade, como grande era o alicerce, como grande é o fundamento. Então, se o fundamento e o alicerce é grande em qualidade, em importância, Paulo vai mostrar para eles tem em mente algo igualmente grande e importante. Então, aqui, quando nós falamos em termos de igreja, pensemos em caráter individual, não coletivo, até porque Paulo, num primeiro momento, vai enfrentar os falsos mestres, os falsos construtores que lançam falsos fundamentos. Mas esse é o segundo ponto que nós vamos abordar aqui hoje. Então, neste momento, o que é que Paulo tinha em mente? Como foi ele o organizador, aquele que plantou, que iniciou a igreja, Paulo tinha a responsabilidade de supervisionar o trabalho que era realizado pelos seus colaboradores nesta edificação, que era a edificação de um templo espiritual. Cada vida, cada pessoa e a igreja no seu todo. Então, falando a igreja de Corinto, ele diz, eu lancei o fundamento. E lá atrás diz, Apolo regou. Não é? E aqui ele orienta de maneira muitíssimo clara que os coríntios e ninguém à frente deles como igreja tinha autonomia e poder para mudar o alicerce, retirar aquele que estava posto, que é Jesus Cristo, que é o Evangelho, e substituí-lo por ideologias, por filosofias vãs, por histórias da carrochinha e outras coisas mais. Embora sejam atrativas, eram e são e continuarão sendo, não é? Porque o Evangelho não é popular, eu tenho dito muitas vezes, mas surgem tantas outras coisas dentro da igreja muito mais atrativas para confundir os que estão sendo edificados, construindo a sua própria vida. Então, cada casa e cada edifício, isso é muito óbvio, todos nós sabemos, precisa de um alicerce, não é? E quando o alicerce é sólido, e surgem rachaduras, infiltrações e outras fendas nas paredes, na estrutura, nós não vamos pensar o alicerce não é bom, porque nós estamos seguros de que o alicerce tem qualidade. Então nós podemos lançar a responsabilidade sobre quem está levantando essas paredes. Quem está fazendo o trabalho de construir, cada dia colocar um tijolo sobre outro, etc. e tal, se não fizer isto bem, então isto ficará evidente em algum momento desta edificação. Então a responsabilidade deve ser atribuída em caso de falhas, de problemas na construção, deve ser atribuída ao trabalho negligente daqueles que são responsáveis por fazê-la. E neste caso, meus irmãos, como cada um é responsável por investir na sua edificação, então é óbvio que mesmo tendo Cristo como alicerce, é possível que nós vejamos diferenças absurdas entre os cristãos, que embora sejam cooperadores e da parte de Deus pertençam a Deus e estejam a serviço de Deus no mundo, nem todos estão buscando com interesse, com avidez, aquela maturidade que eles próprios necessitam para enfrentar esta vida e que lá no finalzinho, como diz o texto, será recompensada com os galardões. Então,
falando do fundamento, Paulo fez um trabalho muito importante quando levou o evangelho a Corinto. Lembrem que Corinto era uma cidade pagã e muito conhecida pela sua imoralidade. Então eles ouviram pelo apóstolo as boas novas da salvação em Jesus Cristo, que incluía a encarnação do Filho de Deus, seu sofrimento, sua crucificação, sua ressurreição, sua ascensão, a realidade do perdão que é possível alcançar em Deus, em Cristo, diante de Deus, e a restauração, a fé voltada para Jesus, que resulta na salvação da vida do pecador. Então, neste primeiro momento do nosso estudo, a ênfase que eu quero dar é que a pessoa e a obra de Jesus Cristo, reveladas nas Escrituras, é o verdadeiro fundamento sobre a qual a igreja está construída. Então, Paulo espera, num primeiro momento aqui, que os ministros, os teólogos, os líderes espirituais da igreja tratem o Evangelho de Cristo como fundamento principal e procurem orientar e instruir a igreja de todas as épocas, alinhados à qualidade e à robustez do alicerce que é o Senhor Jesus Cristo. Então a construção não pode ser diminuída em qualidade e importância em relação ao alicerce. Deve seguir os padrões do alicerce. Mas desde muito tempo, meus irmãos, não apenas líderes da igreja, mestres, doutores, teólogos, mas a própria igreja, dentro da própria igreja, surgem e vai continuar surgindo, ou vão continuar surgindo, ameaças de trazer para a igreja outros fundamentos. Vamos falar um pouco sobre isto neste segundo ponto. Então, primeiro é o fundamento da igreja, que é Jesus, mas vamos também abordar sobre o falso fundamento. Por que Paulo insiste nesse assunto aqui? Paulo adverte os coríntios dizendo que ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que foi posto. E aí acrescenta, é uma forma de responsabilizar a igreja. Cada um cuide de como edifica sobre ele. Por que Paulo disse isso? Porque o trabalho dos construtores, pelo que nós vemos logo adiante, será julgado. O resultado desta edificação virá no dia de Jesus Cristo. E vejam, quem acompanhou a leitura do texto, esse D com letra maiúscula sempre define o dia da volta de Jesus Cristo. Aqui, no Novo Testamento, cada vez que fala do dia, o dia de Cristo, então esse dia vem com letra maiúscula quando define a volta de Jesus. Então, isso ficou muito claro. Nenhum trabalhador a serviço de Jesus pode ensinar e pregar um evangelho que é contrário ao evangelho de Cristo. E no final ficar impune, como se tudo estivesse bem, ou seja, pregar o que vem à cabeça, ensinar o que lhe convém, ensinar a igreja que é o evangelho, mas na verdade é uma faceta ou uma falácia, um engano. Em vez de construir, destrói, em vez de edificar e dar vida, mata. Lá no finalzinho, então ninguém ficará livre de passar pelo crivo do julgamento. Não é? Nesse caso, esses falsos apóstolos correm um risco, um perigo muito grande, porque eles não estão incluídos na ideia de salvação. Mas a igreja é alertada também. A igreja é alertada a conhecer o fundamento, a conhecer os ensinamentos que vêm, que resultam da pessoa, do evangelho, e deste fundamento que é Jesus Cristo, para não se deixar levar por qualquer outro ensino falacioso, que não vem dizendo assim, ó, cuidado, porque o que eu estou te ensinando é perigoso e vai comprometer o seu edifício, sua vida. Pode representar destruição para você. Não, nenhum enganador surgirá dizendo, fuja de mim. Não,
Ele virá com uma voz tranquila e calma e sedutora, travestida de evangelho. Então, reforcemos o que foi dito pelo apóstolo Paulo. Nenhum teólogo, nenhum pastor, nenhum líder religioso pode mudar o evangelho sem escapar da ira de Deus que virá no dia do juízo. Agora, os apóstolos receberam o evangelho de Cristo, foi-lhes dado o fundamento para que eles pudessem proclamar aos judeus, aos gentios, e foi esse mesmo fundamento e este evangelho foi passado para nós, repassado para nós, foi nos entregue como um depósito sagrado do qual não se pode abrir mão. Porque ali começa a nossa nova vida. Ali começa a construção. Em Cristo é que estão os nossos alicerces. É em Cristo que nós estamos edificados. E é por isto que eu invoquei esse texto aqui hoje à noite, porque foi esse aspecto que nós abordamos na terça. Quando Jesus falou lá no finalzinho do Sermão do Monte, ele diz, ouve a minha palavra e pratica, então virá a inundação, virá o vendaval, virão as chuvas, mas a casa não cai. Ela permanece firme por causa do alicerce e porque a qualidade da edificação também acompanha a qualidade do alicerce e do fundamento. Então, esse comportamento visto na igreja de Corinto, observado nos dias atuais por tantos segmentos religiosos, já precediam o ministério de Cristo. Vocês devem estar lembrados dos escribas e fariseus e de como eles deturpavam a lei de Moisés. Era como substituir o verdadeiro alicerce por outro perigoso, onde não se pode construir, não se deve edificar. Lembrem como isso, a maneira como os escribas e fariseus interpretaram a lei de Moisés e passaram para o povo judeu, como isto prejudicou aquele povo e contribuiu, inclusive, para a rejeição, que ironia, a rejeição do verdadeiro alicerce e fundamento da igreja, que é Jesus. E uma vez, Jesus disse a Pedro, não é? Quem os homens dizem que eu sou? E aí, dentre tantas pessoas, figuras de projeção na Bíblia, Elias, João Batista, foram mencionados. Pedro disse, Jesus perguntou, mas vós? Que eles falaram assim, uns dizem que és, outros dizem. Jesus disse assim, mas vós, que dizeis que eu sou? E então Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, então, esta declaração foi considerada por Jesus como o fundamento. Ele disse para Pedro, tu és Pedro, e sobre este fundamento, qual? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Filho de Deus, o alicerce. Jesus diz, então, sobre este fundamento edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, meus irmãos, se já antes de Jesus, os escribas e fariseus assumiram essa postura tão nociva ao cristianismo, quanto mais o tempo passa, tem sido ainda mais difícil anunciar o evangelho na sua forma mais pura e cristalina, como ele nos é apresentado na Bíblia. Tem sido difícil para muita gente compreender que aquilo que Deus orienta e instrui na sua palavra deve ser buscado, deve ser cultivado, porque é mais um tijolinho que se põe na construção. É aquela maturidade que vem paulatinamente, cada dia um pouquinho a mais na fé cristã. E aí nós nunca seremos ou nunca cairemos nesta condição em que o apóstolo Paulo coloca os coríntios dizendo, vocês estão se comportando como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, porque vocês não podem suportar alimento sólido. Então vejam bem, primeiro
nós abordamos sobre o fundamento, o alicerce principal, que é Cristo, onde a vida do cristão, a sua vida, a minha vida, devem estar edificadas. Segundo, cuidado com os falsos fundamentos, os falsos alicerces. Mas agora, eu quero chamar a atenção de vocês para a nossa parte, talvez esta parte mais ainda difícil, que é esta obra em andamento. Então, você construtor, eu construtor, trabalhando para edificar a nossa própria vida. Todo dia teremos um trabalho para fazer. Cada momento nós teremos algo para fazer. Então, quando Paulo pode colocar aí no terceiro momento a obra em andamento. Então, primeiro nós falamos do verdadeiro fundamento. Segundo, falamos do falso fundamento. E agora, nesse terceiro ponto, eu quero abordar sobre a obra em andamento. Então, quando Paulo escreve e usa o verbo edificar, Paulo está mostrando que ele está tratando de um trabalho permanente de edificação do corpo de Cristo. Não se trata de dizer assim, eu creio em Cristo, estou salvo, graças a Deus, e ponto final. Não, isto é muito importante, é claro, porque afinal de contas tem a ver com o meu destino eterno. Eu creio em Cristo, creio que Ele é o único Filho de Deus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que Ele morreu na cruz, expiou os meus pecados, recebeu a punição que eu mereço, sem Ele não posso entrar na vida eterna. Creio nisto, mas eu não posso agora cruzar os braços e esperar o grande dia chegar para eu então abraçar a salvação que já me foi garantida em Jesus Cristo. Não funciona assim, porque quando se é salvo para crescer, para amadurecer, para desenvolver esta fé que foi depositada no coração por misericórdia de Cristo. Então, neste texto, Paulo está mostrando que a igreja, esta comunidade cristã, é edificada por uma justa cooperação de trabalho aqui. Então, na unidade dos apóstolos, dos profetas, dos irmãos em Cristo que estão preocupados com o crescimento e o desenvolvimento uns dos outros. Não há aquela ideia de que eu já conheço, eu já sei, eu sou salvo, vou dar oportunidade. Não existe a ideia de dar oportunidade para o outro que está vindo. A minha oportunidade, ela é sempre presente, é sempre uma realidade e eu não posso desperdiçá-la. A oportunidade de investir na minha edificação pessoal, na construção da minha vida espiritual, que só se concluirá quando a minha vida também chegar a uma conclusão. Então aí a minha edificação termina. Mas até que eu respire nesta vida, eu estou em edificação, eu estou em construção. E aí Paulo diz, cuidado, olhe como alguém edifica. Na primeira carta, esta que ele escreveu aqui, Paulo, então, não apenas se mostra o construtor, mas aquele que exorta, que chacoalha, que diz, cuidado, vocês têm um alicerce de qualidade. Eu lancei este alicerce, pela graça de Deus que me foi dada, eu lancei, mas cuidado com o modo como vocês edificam. É o que está no texto que nós lemos aí, versículo 10. Cada um veja como edifica. E aí, é claro, o versículo 11 ele vai falar daquela ideia de que ninguém pode lançar outro fundamento, porque se mudar o fundamento, então já não se é nem cristão, está fatalmente perdido. Mas já que o fundamento é Cristo e nós o abraçamos de unhas e dentes, então Paulo diz, veja como você está edificando. Então a tarefa dos pastores e líderes é instruir como Paulo está fazendo, mas o trabalho aqui é ampliado, mostrando que você crente, você temente a Deus, você que conhece o Evangelho,
tem o dever, a responsabilidade de investir na sua edificação. E a referência é o fundamento. Por isto que a palavra de Deus nos orienta a sermos a imagem, e é Paulo mesmo que escreve aos Romanos, dizendo que nós precisamos ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo, que é o nosso fundamento, que é a nossa base, que é o nosso alicerce. Então aqui, nos versículos 12 e 13, Paulo diz, se alguém edifica sobre o fundamento, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, então o fundamento está lá, Cristo. Paulo está dizendo, se alguém edifica sobre o fundamento, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, e aqui o dia do Senhor, na volta de Cristo, este dia revelará o nível de espiritualidade, o nível de maturidade, quem nós somos de verdade. Então, aquele que acha estar tão robusto, tão saudável e tão forte espiritualmente, meus irmãos, não é fácil diagnosticar algo desta forma, não é? Como maturidade espiritual. A gente vai entrar numa disputa aí que será muito complicada, pecadores disputando para saber quem é mais santo do que quem, não é? Entretanto, o modo como nós enfrentamos as tempestades, chuva, a inundação, o vendaval, revela o grau de maturidade, a qualidade da nossa vida, a fortaleza que nós deveríamos ser e de repente não somos, porque não estamos prontos para enfrentar certas situações na vida. Então, o apóstolo Paulo chama você e eu para esta responsabilização, ou para esta responsabilidade. Ele diz, se alguém... Então, esta expressão é suficiente para poder incluir a pessoa e não apenas os teólogos, como eu falei, os líderes, mas cada cristão, colocá-lo aí, se alguém edifica sobre o fundamento que é Jesus, se o que edifica aí ele vai falar sobre estas figuras de linguagem, não é? Então, como já foi dito, o termo alguém agora vai muito além e amplia a responsabilidade. Cada cristão deve conhecer a qualidade do alicerce, em primeiro lugar, onde a sua vida está sendo edificada, e então manter esse mesmo padrão enquanto assenta tijolo por tijolo a sua vida todo dia. Então, Paulo diz, se alguém está colocando na sua vida ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, que Paulo está dizendo assim, cuidado. É claro que aqui não é em termos literais, nós não vamos pegar isso literalmente, embora Paulo tenha motivo para usar essa linguagem, eu vou falar daqui a pouco, né? O que ele está dizendo? Que a nossa vida, a nossa edificação deve corresponder à qualidade do alicerce. Estou sendo muito enfático nisto, porque esta é a ideia. Então, esta verdade é importante, porque ela faz toda a diferença na qualidade da nossa vida no mundo. Não é algo para esperar para a eternidade. Se eu estou edificando de acordo com o alicerce que é Jesus Cristo, as pessoas vão perceber que há uma diferença na minha vida, entre a minha vida e a vida de muitos outros que estão na igreja, que confessam a Jesus Cristo. Então, isso não tem a ver com o que é comum na maioria das pessoas, não tem a ver com diversão, curtição, prazer, fazer as coisas que eu gosto, etc e tal, aproveitar a vida. Olha, se aproveitar a vida não for seguir os passos do Senhor Jesus, eu não sei o que é aproveitar a vida. Mas, além de oferecer aqui uma forte sustentação, Jesus Cristo no caso, durante esta vida, então haverá um dia
em que esta qualidade da construção será claramente conhecida, que é o que Paulo está falando aqui. A obra de cada um se tornará manifesta. Então observe aí que das 6 figuras que Paulo utiliza no texto, o ouro é o mais precioso e a palha é o mais simples de todos. Então aqui eu digo, por que Paulo faz uso destas figuras? Os templos daquela ocasião eram construídos com mármore e revestidos ou adornados com prata e com ouro. As casas mais comuns, ou as casas comuns, então, eram construídas com madeira e tijolos feitos da mistura de barro e palha. Hoje as famosas construções de casas de pau, feitas de pau a pique, né? Eu não sei se vocês usam ou conhecem alguém que já usou esta palavra, ou outras expressões que identificam aquelas casas feitas de barro, né? E palha, telhado de palha, etc. Então Paulo está usando a comparação aqui para mostrar o que as pessoas fazem com o evangelho nas suas vidas. Alguns vivem de acordo com a palavra de Deus e é difícil perdoar, é difícil amar certas pessoas, é difícil permanecer firme na fé quando estou sendo provado, é difícil usar de misericórdia, é difícil. Tudo na vida cristã é um desafio. Mas para algumas pessoas é como um bebê querendo alcançar uma cadeira, um assento, está aqui no chão e não consegue ainda, porque ele sabe muito mal engatinhar. E Paulo está dizendo, eu não pude tratar vocês como adultos, eu tive que dar leite, como crianças que são. Observe a importância de ter cuidado com o material que nós utilizamos na edificação da nossa vida. Porque as coisas serão muito difíceis na fé. A vida cristã será um desafio para nós, principalmente no meio das dificuldades, das tribulações. Mas se nós acompanhamos a qualidade do fundamento, meus irmãos, a qualidade da nossa vida será extremamente elevada e admirável e imitável. E, infelizmente, muita gente leva uma vida cristã superficial, satisfeitas em viver como quem vive numa casa comum de madeira, barro e palha. Mas Deus nos chama, meus irmãos, para viver uma vida extraordinária, acima do ordinário. E se nós não estamos ocupados ou preocupados, né, com a qualidade da nossa edificação agora, então vamos seguir no texto e vejam o que Paulo diz. Manifesta, versículo 13, se tornará a obra de cada um. Repetindo, né? Lá no versículo 14, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, aí Paulo diz, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então, último lugar, meu tempo também já está indo para o espaço, eu quero que você, Gabi, obrigado por estar colaborando aí, coloca para nós então o 4º ponto, que é a conclusão da obra. Repetindo, né? A conclusão da obra. Então, primeiro, verdadeiro fundamento. Segundo, o falso, ou os falsos fundamentos. Terceiro, como a Gabi colocou, a obra em andamento. A vida de cada um é uma obra em andamento. Mas vai chegar o dia em que esta obra será concluída. E cada um prestará contas do que tiver feito com o Evangelho, com a revelação de Deus em seu Filho. Cada um comparecerá perante o Senhor por ocasião do juízo. Eu não estou dizendo isto para falar assim, olha, você se sente salvo agora, cuidado, porque aí você vai chegar lá e Deus vai dizer assim, não. Não, Paulo está falando para pessoas salvas, crentes em Cristo, cristãos, homens, mulheres, tementes a Deus. Paulo está falando para este povo. Está dizendo, cuidado como você edifica. Use material de qualidade na sua vida. Porque se agora
a qualidade de vida não manifesta quem de fato você é, chegará o dia em que isto vai acontecer, quando nós estivermos diante de Cristo. E aí, não necessariamente no dia em que nós partirmos para a eternidade, mas, como o apóstolo Paulo está dizendo, no dia do juízo final. As obras serão reveladas e serão retribuídas aqui. Repito, não tem nada a ver com a salvação, gente. Porque salvação não é mérito humano. Salvação é mérito de Cristo. Então Paulo diz, as obras estarão sendo reveladas pelo fogo, e o fogo provará que tipo de obra cada um realizou. Então, é muito importante dizer que este teste pelo fogo não está indicando condenação não, hein, gente? Não vamos confundir. A questão aqui, que Paulo está determinando, é que se eles vão ou não ser recompensados com os galardões prometidos na Escritura. É isso que Deus disse, Ele prometeu. Então nós temos aqui duas situações, não é? Aquele cooperador, trabalhador fiel na igreja, que estabelece objetivos de longo alcance para a sua vida, usa materiais dispendiosos, caros, espiritualmente falando, se orgulha da qualidade do trabalho que está fazendo, chegará na eternidade sem preocupações, é claro, e receberá os galardões merecidos. Então, este construtor aplicado terá uma recompensa. Além da vida eterna e da salvação que já tem, terá uma recompensa, que é o que está no texto. Então, Paulo não está dizendo que os coríntios ou qualquer cristão vão obter crédito porque, salvadoramente falando, porque alcançaram e conquistaram pelos seus próprios esforços. Salvação não. Os galardões, mesmo eles, é bom colocar isso aqui, destacar isso aqui, mesmo eles passam pelo crivo de Cristo. Por que razão? Porque a minha vida está fincada ou edificada, melhor dizendo, em Cristo. Então o que eu faço? Eu serei galardoado, presenteado e gratificado com esses galardões que, em última análise, também não são méritos meus, mas tem a ver com os meus esforços, com o modo como eu estou edificando a minha vida. Então o cristão sabe que ele não vive buscando recompensa porque tudo é fruto da graça ou da misericórdia de Deus, mas ele também sabe que ao final da sua vida, no dia do juízo, então ele será chamado e será presenteado com os conhecidos e chamados galardões, que nós não sabemos exatamente o que é, mas Deus está reservando para aqueles que confiam nele. Então, como eu disse, são duas situações. A outra situação que temos aqui apresenta um incêndio que destrói aqueles materiais frágeis, combustíveis como madeira, palha, que é aquela vida sem expressão, uma fé que vai se empurrando, vai se cultivando de uma maneira não tão inspiradora, não é? E lá no final, que retribuição este homem e esta mulher hão de receber das mãos de Jesus Cristo. Então eu destaco aqui, caminhando para a conclusão, que apesar do dano que o crente negligente sofre em não receber esses galardões, Deus não lhe retira a salvação, que isso fique muito claro. Salvação não se perde. Nós estamos tratando aqui nesta noite dos galardões, algo que Deus dá como resultado de ter vivido uma vida que valeu a pena, aquela avidez por conhecer a Deus, por servir a Deus, por amar a Cristo. E não apenas de estar edificado nele, mas de continuar uma edificação nos mesmos moldes, na mesma qualidade, da mesma importância que o fundamento. Então, cuidado que se deve ter aqui, falo eu conclusivamente, é que
Não significa que qualquer um de nós será salvo porque fizemos isto ou aquilo. Não. O alicerce foi posto. Por isso Paulo começa com ele. Se alguém está satisfeito com uma fé de pouca expressão, uma vida sem impacto, ou impacto sem grande significado, isso pode não ficar muito claro agora, porque a gente faz tanta coisa na igreja que pode até dar a ideia de que nós estamos bem. A gente canta, alguns tocam, alguns pregam, alguns visitam, fazem obras de caridade e etc e tal, mas não podem medir a partir daí a qualidade da sua fé. Porque o que prova a fé viva que existe dentro de nós são os tão conhecidos frutos do Espírito Santo. Ele que habita em nós nos leva a produzir os frutos, que eu diria, em outras palavras, são estes tijolinhos que nós estamos usando para construir, para edificar cada dia a nossa vida. Salvação, repito, é um ato gracioso de Deus mediante a obra expiatória de Cristo. Ao cristão compete, a partir de receber esta salvação, ter o cuidado de usar os elementos da melhor qualidade à sua disposição para edificar a sua vida. E então, meus irmãos, a vida será menos amarga, as dores serão mais suportáveis, as lágrimas serão derramadas, é certo, serão, os espinhos serão dolorosos, as montanhas não vão ser menos desafiadoras, mas nós estaremos sendo sustentados por alimento sólido, pela palavra de Deus, e estaremos em condições de produzir frutos que estão à altura do alicerce que já foi posto sob os nossos pés, sob a nossa vida. Eu rogo a Deus que por graça e por misericórdia nos ajude a ser bons construtores, porque mesmo a nossa salvação não estando em xeque, a qualidade de vida está. Agora, e os galardões que nos aguardam, ou não é? Em menor ou maior proporção, na eternidade, quando o Senhor Jesus Cristo vier. Que Ele, por graça e por misericórdia, nos ajude e nos abençoe a viver vidas melhores, vidas inspiradoras, vidas que sirvam de modelo e de exemplo e de encorajamento para todos os outros que conosco também estão edificando as suas vidas em Jesus Cristo. Amém. Nós vamos orar então agora, uma vez que eu pedi a Márcia para orar no início, eu farei esta oração conclusiva. Feche seus olhos onde você estiver e vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, graças te rendemos por estabelecer na nossa vida um alicerce sólido, de elevada qualidade, que é o Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador. E agora, Senhor nosso Deus, nós que dia a dia temos desafios, temos trabalho pela frente para realizar na edificação da nossa própria vida, nós imploramos que o Senhor nos dê consciência de que esta vida precisa seguir os moldes daquele que é a nossa referência, que é o nosso Senhor Jesus. Que não percamos de vista que a salvação é um presente extraordinário, mas ela não vem sozinha. Ela traz consigo os frutos do Espírito Santo, os elementos, as ferramentas para viver uma vida de qualidade. E por fim, Senhor, não apenas ouvir dos teus lábios, vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino de Deus, que vos está preparado desde a fundação do mundo, mas receber das tuas maravilhosas mãos os galardões que o Senhor tem reservado para todos aqueles que estão ocupados e interessados em edificar a sua vida
da melhor forma possível. Tem misericórdia de nós e nos ajude. Nós rogamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, eu acompanhei os irmãos que entraram aí, não mencionei o nome de vocês, mas quero desejar-lhes uma noite tranquila, aqui em Bauru, uma noite chuvosa, uma noite tranquila, apesar da chuva calor, não é? E que Deus tenha misericórdia de nós, nós que temos tantos desafios, tantas lutas pela frente, que Ele nos ajude, meus irmãos, a edificar com sabedoria e caminhar olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Que Ele mesmo nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos conduza, que Ele nos fortaleça, nos encoraje e nos ajude a caminhar de cabeça erguida, de olhos fixos na eternidade. Amém. E até breve, se Deus nos permitir.